Uma experiência de enfermidade, ela tem dois pontos muito importantes, né? O ponto da cura, que restabelece a tua aliança com Deus, mas aquilo que Deus revela dentro do propósito dessa enfermidade, seja ele o testemunho, ou seja ele testificar a fé de outros irmãos. O meu testemunho ele é da cura de uma doença, de um período que muitos têm vivido de dificuldade, que é o Covid, né? Eu estava saudável, tudo em cima, assim, né? Tirando o peso, estava tudo tranquilo, e eu fui pedalar, andar de bicicleta, e eu estava com o pastor, amigo meu, né? Dele. E, inclusive nós pegamos juntos numa mesma época, né? E eu pensei que era uma dor de cabeça, uma dor de garganta, alguma coisa disso, né? E aí eu fiz o teste, deu negativo. Na primeira vez fiz o teste de novo, deu positivo. Eu resolvi me isolar em casa. Então mandei minha esposa e meu filho para casa dos meus pais e fiquei isolado em casa. E talvez esse tenha sido um equívoco que eu cometi. E aí eu fiz o protocolo que o médico passa, e nessa de fazer o protocolo que o médico passou, na hora que acabou os 5 dias de protocolo, a minha saúde declinou. É como se eu estivesse bem nesses 5 dias, assim. A hora que acabou o protocolo dos remédios, eu fiquei muito ruim. Sozinho em casa, fui tomar o banho, ao ligar o chuveiro, o vapor do chuveiro tirou o ar. E eu não me recordo alguns minutos da minha vida ali. Não sei como desmaiei, não sei o que aconteceu. E aí eu liguei para minha esposa, que não estava comigo em casa, e falei: amor, eu não estou bem. Eu acho que está acontecendo alguma coisa. E aí o que aconteceu foi que chamaram a ambulância. Eu já não estava conseguindo ficar em pé. E o ar já não vinha, eu já não conseguia respirar. E isso foi... Eu tenho um perfil um pouco mais ansioso, um pouco mais dinâmico, assim, né? E a ansiedade também naquele momento atrapalhou. E aí, quando veio a ambulância, a minha esposa até comentou assim: olha, se precisar a gente paga, então leva a gente para um quarto, para algum lugar. E aí a mulher falou assim: olha, moça, pela experiência que a gente está tendo aqui, não importa. Até o SUS eu digo para vocês que está até melhor. E aí nessa hora você tem a convicção que recurso financeiro é lixo, porque você ali precisando respirar. E aí me levaram a um posto de saúde. Nesse posto de saúde eu comecei a piorar ainda mais. E ali eu muito ansioso. Fiquei aquele tempo no postinho, a minha esposa pendurada na janela, ela corria de um lado, corria para o outro para tentar achar um leito, porque na época as UTIs estavam muito cheias. Enfim, acharam um leito para mim de UTI. E a última lembrança que eu tenho é a minha esposa me cobrindo meus pés com um cobertor. E a porta da ambulância abrindo e aí minha esposa me cobrindo com aquele cobertor. E eu já não me lembro de mais nada. No momento, eu fiquei em paz, porque eu sempre tive no meu coração que nós temos que ser prudentes, cuidar, mas nós temos que, acima de tudo, confiar. Então, naquele momento eu falei: tudo bem, nós vamos passar por isso e vai dar tudo certo. Por mais que a situação estava muito difícil, eu sempre, o Espírito Santo que habita em mim, sempre confirmava: o propósito do Rafael ainda não terminou. O nosso propósito ainda não terminou. Então, eu tinha isso muito forte no meu coração. Quando eu conversei com ele e eu internei ele, eu falei: Senhor, eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu posso fazer, eu fiz. Agora está nas tuas mãos. E aí eu acordei 24 horas depois. Aí no que eu acordei, aí entra o processo que eu digo para vocês. Aí entra o processo que eu vivi em Deus. Entra o processo do tratamento de ansiedade que eu vi. E de como que as coisas terrenas, de alguma forma, as coisas naturais, elas podem, sem que você note, roubar aquilo que é espiritual. E aí, eu vivendo o natural ali, o leito do hospital, vivendo aquele momento de doença, de enfermidade, eu acho que a ausência de fé
e a ausência de entender que você vive por um propósito e vive dentro da soberania de Deus, essa ausência, enquanto eu não caí em si, não entendi que aquilo era um processo espiritual para a minha vida, eu vivia aquilo de forma ansiosa. Então a ansiedade que eu estava vivendo ali, ela era muito ligada ao meu homem natural, e não ao homem que eu entendo que eu sou em Deus. E naquele momento que o homem natural estava gritando, aquilo ali tudo estava à flor da pele, sabe? Então eu me lembro da médica, que foi a primeira pessoa que eu vi eu acordar, uma pessoa extremamente grosseira, e aquilo, eu fiquei muito bravo com ela na hora, né? Falei, como é que eu tô, moça? Ela falou, você não tá bem. Você perdeu uma porcentagem do seu pulmão, você vai ficar internado aqui, a gente não sabe por quanto tempo você vai ficar no respirador, provavelmente você não vai sair daqui do hospital sem esse respirador. Na hora, eu brabo, carnal, ansioso, eu quase que aceitei aquilo, sabe? E aí, coisa de alguns minutos, 1 hora, 40 minutos, 45 minutos depois, eu comecei a entender meu propósito. A gente estava num quarto que tinha 6 pessoas, eram 6 homens. Uns em uma situação muito pior do que a minha. E um desses homens me chamou a atenção. Começou uma convenção em volta desse homem e os médicos dando um decreto de morte para aquele homem. E aí eu comecei a entender meu propósito naquele lugar. Eu falei, cara, meu propósito é falar de Deus para esse cara. Se for o tempo de acabar a vida desse homem aqui, Deus me mandou aqui para isso. E aí eu comecei a entender o particular que Deus tinha me chamado. E aí eu, deitado, porque eu não conseguia levantar, base do cilindro, olhando para cima, eu comecei a falar para aquele homem, né? Eu falei, olha, eu entendi porque que eu estou aqui, moço. Eu tenho uma palavra para você de Deus. E eu comecei a falar do evangelho para ele. Aquele homem, ele não conseguiu falar, ele, né, estava numa situação muito ruim, ele veio a falecer. Mas eu vi ele erguendo os braços, assim, né? E eu creio no meu espírito que aquele homem aceitou Jesus. Eu creio no meu espírito que aquele homem, ele recebeu o Senhor como Salvador. E aí, passado alguns minutos depois, tinha um cara que estava na cama do lado. E o cara que estava na cama do lado, ele começou a falar assim, gente, eu estou um pouco melhor. Gente, eu estou um pouco melhor aqui, eu estou um pouco melhor. Esse menino fez alguma coisa aí, esse menino aí. Sei que ele falou, esses negócios que ele falou com Deus aí, eu tô melhor. Aí beleza. Aí dormimos, né? E nós acordamos, aquele cara acordou, um senhor de idade, falou, gente, eu tô muito bem. E aí ele começou a fazer assim, olha gente, ó. E ele começou a puxar o ar e tal, desceram para fazer a tomo nele. E aí fizeram a radiografia dele, ele estava recuperado, enfim. Esse homem demorou coisa de 1 dia e meio, 2 dias, ele ganhou alta, né? E eu entendo algumas coisas do Evangelho, a visão que eu tenho de algumas coisas do Evangelho. Eu creio que quando a palavra de Deus diz que existe festa no céu, quando quando alguém recebe a Cristo como Salvador, eu creio que essa festa não é pelo pecador. Eu creio que a festa no céu acontece porque o Salvador, mais uma vez, foi reconhecido na terra. Então, naquele quarto, o que me deu força foi discernir que no céu havia festa, mais uma vez, porque o Salvador, mais uma vez, havia salvado. Porque o Salvador, mais uma vez, o sacrifício dele era pleno e genuíno na terra, e eu pude viver isso através da minha vida. E não porque eu merecia reconhecimento, e eu não creio nisso, mas porque o Salvador, mais uma vez, era manifesto na terra através de mim. E aí o homem espiritual renasceu. E aí, em todo o tempo que eu fiquei internado, foram 7 dias de UTI, eu vivi o sobrenatural de Deus naquele quarto. Eu tenho um grupo do WhatsApp com os homens da UTI. Eu hoje talvez não tenho tanto contato, mas eu os discipulo via WhatsApp, né? Os 6 homens que dividiram o quarto comigo aceitaram Jesus. E entender que aquele propósito, ele era algo sobrenatural, me moveu. E eu entendo que viver em Cristo é viver dessa forma. É viver por Ele, se mover por Ele. E quando você se move por Ele, você manifesta a cultura dos céus na terra. E o médico, ele me falou assim, olha, eu sei que você
está sentindo muita dor, eu sei que... Mas para você sair daqui, eu aconselho você que você fique debruçado, assim. E é muito antinatural aquilo, é dolorido, sabe? Então você está sem ar, você não consegue respirar e você tem que ficar de bruço. E quanto mais tempo de bruço eu ficava, melhor era para minha saúde e mais eu iria me recuperar. E para alguém ansioso, né, que se dizia ansioso, é difícil você entender esse tempo de parar. E eu fiquei ali, sabe? E tinha um homem um pouco mais velho do que eu, assim, uma diferença de idade de uns 8 anos mais ou menos. E ele viu esse processo, eu lutando durante a madrugada e tal, e eu ali entendendo que eu fazer aquilo glorificava a Deus, porque eu me movo dessa forma. Eu entendo que tudo que eu faço glorifica a Deus, e que o que eu faço que de alguma forma não glorifica a Deus, então não é para eu fazer. E eu entendendo que aquele tempo de eu fazer ali iria estabelecer a minha saúde, mas acima de tudo que estava glorificando a Deus, porque eu ia voltar para casa, para minha família, porque eu entendo de chamado, de propósito, né? E aí eu comecei a fazer aquilo e começou a chamar a atenção daquele homem. Ele falava assim para mim: gordinho, diz aí para mim, tá doendo muito? Tá doendo, mas dá para fazer. E a gente começou a incentivar um ao outro. E o que foi curioso desse processo com esse homem é que ele é aqueles cara mais bruto, aquele pessoal mais bruto, né? Eu demorei uns 3, 4 dias para ficar de pé, para poder andar durante o hospital. E também o andar fazia parte desse desenvolvimento, né? E eu coloquei assim como fé, falei, cara, eu vou sair desse quarto, eu não recebo a palavra dessa enfermeira que me acordou. Eu vou sair desse lugar sem cilindro nenhum. Eu não vou sair com cilindro desse hospital, não. E aí eu comecei a levantar, comecei a fazer e tal. Daí esse homem que estava comigo falou assim: me ajuda aqui que eu vou levantar junto com você. E nós, durante alguns dias, nós andamos de mãos dadas no hospital, no corredor do hospital. E aí ele falou assim: cara, você sabe que eu nunca tive isso nem com meu pai, de andar de mão dada com um homem. Daí eu falei para ele assim: eu quero que você entenda uma coisa, que também não é um amigo que você tem aqui. Eu quero que você entenda que o que arde em mim é o Espírito Santo. E o Espírito que arde em mim te adota como filho hoje. Então, se você nunca andou com um pai dessa forma, hoje você anda com um pai que é sobre todos os pais. E eu vi que a paternidade para aquele homem estava sendo curada naquele tempo que nós estávamos andando juntos. E eu vivi coisas naquele hospital que me tratou muito como homem, me tratou muito como pai, me tratou muito como marido. O meu pai serviu na igreja há muitos anos e eu vi meu pai viver dessa forma muitos anos, sabe? Meu pai, ele foi um cara que ele trabalhou muito na igreja, mas ao mesmo tempo que ele trabalhava muito na igreja, ele sempre teve muito tempo para mim. Porque eu creio que tempo não é questão de quantidade, mas é questão da qualidade que você tem nesse tempo. E eu entendo dessa forma também. E ao entender dessa forma, o tempo que eu vivo com o meu filho e com a minha esposa, eu penso assim, né? Eu trabalho bastante, e eu vou dizer para você que o primeiro ano do meu filho eu trabalhei muito, eu fazia mestrado, então eu trabalhei muito, sabe? E tanto no mestrado quanto nessa fase de doença, as coisas que eu sempre pensava é o exemplo de sacerdote que meu filho vai ter. Então eu sempre penso não no esforço, como eu falei, né? Eu creio que não é um fardo, mas eu creio que como você se move para glorificar a Deus, quando eu vou cuidar do meu filho, quando eu vou cuidar da minha esposa, inclusive isso glorifica a Deus, sabe? Então as palavras que eu uso, o jeito que eu trato, como eu falo, eu penso dessa forma. E quando eu estava enfermo lá, eu pensava em voltar para casa justamente para que ele visse a mão de Deus. Justamente para que meu filho daqui a alguns anos entenda isso, entenda que a mão de Deus era sobre o pai dele, sabe? A minha esposa, ela é uma mulher muito de oração, né? E eu quando estava enfermo ali, e eu ligava para casa, eu sentia essa base, sabe? Eu sentia que aquela mulher de oração, ela estava orando por mim e ela falava assim: amor, fica tranquilo, porque em tempo nenhum eu sinto que Deus vai te levar, né? Fica tranquilo. Aí quando eu saí do hospital, eu vi que era algo que Deus tinha feito, mas o que Deus tinha feito na minha vida, eu entendi aquilo como uma forma milagrosa, entendi aquilo como sobrenatural, mas eu não tinha entendido a proporção ainda, sabe? De como isso ia
mexer com a minha estrutura, né? Até de experiência com Deus mesmo, de oração, de autoridade, de entender algumas coisas que Deus me deu naquele particular, né? E eu fui para uma reunião de negócio em São Paulo. Chegado nessa reunião de negócio em São Paulo, eu estava numa empresa que não era minha, num lugar que eu não trabalho todos os dias e que eu estava, sei lá, pela segunda vez talvez naquele ambiente. E alguém bateu o interfone e falou assim: olha, eu tenho uma palavra para um homem chamado Rafael. Aí o pessoal falou: ó, ele está aqui, né? Então eu subi aí. Ele me entregou uma palavra. E aí ele falou assim: olha, Deus me mandou aqui para testificar no seu coração o que aconteceu naquele quarto de hospital. E Deus manda te dizer que Ele ouviu a sua oração. A oração que você fez foi assim, não foi? Uma oração entre eu e Deus, de alguém que estava deitado naquele leito. E Deus se agrada do seu coração e Deus manda te dizer que Deus tem um propósito para você, inclusive na sua igreja local, Ele falou. Deus tem um propósito para você e Deus te levou lá para um particular. E esse particular, Deus vai te mostrar, mas não vai ser de uma vez. Então descanse em Deus, mas o seu crescimento está nas mãos dele. E aí em outros momentos, os próprios amigos que eu fiz ali naquele quarto, a gente foi criando uma proximidade, mesmo que digital, por WhatsApp. A gente chegou a se encontrar para almoçar e tal, mas foi um tempo de crescimento e discipulado junto com eles, né? Hoje eles não frequentam a nossa igreja, estão em outras igrejas e tal, mas eu creio que o propósito que Deus tinha ali, às vezes pode ser que um homem desse se torne um pastor, se torne um missionário, pode ser que seja para a minha vida, não me importa, bem na verdade, mas o que me importa é que eu creio que Deus ele faz dessa forma. Ele usa o que é enfermidade para se transformar em cura, Ele usa o que é loucura para se transformar em sabedoria, Ele usa o que é improvável para se tornar extraordinário. E eu creio que o improvável na minha vida era ficar enfermo e isso se tornar um testemunho. Eu creio que o sobrenatural de Deus dentro daquele quarto, coisas que eu senti de Deus, palavras de revelação que eu via os meus pastores mais velhos tendo, Deus me alimentando dessas experiências que eu vi minha mãe viver muitas vezes, que eu vi meu pai viver muitas vezes e que eu vi que aquilo não era só para os meus pais, não era o Deus dos meus pais, mas aquilo era o Deus revelado a mim também, né? E eu espero do fundo do meu coração que esse testemunho sirva de alguma forma para testificar as fés dos meus irmãos e sirva também de revelação para eles. De entender que o Deus que cura no passado, na Bíblia, Ele ainda continua curando. De o Deus que se relaciona com Adão no jardim, Ele está pronto para se relacionar conosco, não só na viração do dia, mas Deus ele está pronto para se relacionar conosco em todo lugar, seja no quarto do hospital ou seja na nossa casa.